Oi pessoal, estamos ainda aqui de frente à louça para o vídeo 57, aula 55. O vídeo 54, quando nós dimensionamos um canal de armazenamento de água, de coleta de enxurrada na grota, abaixo daquela encosta de alta declividade na grota, nós tivemos um canal mais ou menos, acho que me lembro mais ou menos em torno de alguma coisa em torno de 450 metros, tá? No total, ao longo do sopé da encosta. Nós estamos projetando o sopé da encosta, tá? E com um comprimento de mais ou menos 450 metros. 450 metros que vai dar lá. Olha, lá nós falamos que e colocamos, acho que 5, né? 5, parece que 5 conjuntos, 5 conjuntos de caixas, né? Então esse canal ele converge com um pouquinho de declividade, 0,5%, alguma coisa assim, para a água que cai nele, tá? E não extravasar, ela escorre ao longo do canal, ao longo desse trechinho do canal, e cai em caixas, em um conjunto de caixas capaz de armazenar um pouco mais de água, tá? Bem, olha, naquele sopé, ele não vai ser regular. Eu esqueci de mencionar na época isso. Você não vai ter um sopé para conseguir fazer um canal uniformemente ao longo de todo o sopé, porque você tem diferentes cotas ou altitudes entre os pontos. Aquela encosta, ela acaba chegando, o sopé da encosta acaba variando de cota ou de altitude. Então você não precisa ter um canal contínuo. Você precisa ter canais capazes de armazenar todo o volume de água proveniente daquela encosta, ou pelo menos grande parte desses volumes de água em chuvas intensas. Você não precisa ser esse canal não precisa ser contínuo, pode ser em segmentos. Você pode ter um canal aqui, ó, um trecho nessa posição, depois você mudar um pouquinho mais para cima por causa do sopé, às vezes muda o trecho para cá. Então aqui, quando isso acontecer, você coloca essas caixas nessa posição. Então não há necessidade de você ter uma estrutura contínua. Você vai ter canais ao longo de todo aquele sopé, mas podem ser segmentos. Esse canal pode estar dividido em segmentos. Não há necessidade de ser para facilidade de construção. Como é que você pode fazer esse canal? Você pode fazer esse canal como, por exemplo, se você não faz a opção, assim, ó, você tem aqui a encosta, aqui tem o sopé. Em vez de você fazer o canal exatamente aqui, você pode fazer o canal um pouquinho, se você tem uma declividade aqui, cai a declividade, você pode optar por fazer o canal aqui nessa posição, um pouquinho abaixo do sopé, tá? Um pouquinho abaixo do sopé. Por quê? Por que isso aqui? Qual a razão disso aqui? Isso facilita você a utilização de máquina. Você pode usar para fazer esse canal nessa posição aqui, uma retroescavadeira, ela vai trabalhar muito bem. A retroescavadeira, ela tem a caçamba da traseira é capaz de fazer muito bem um canal desse, abrir um canal desse ao longo. Então, se você vai escolher na posição do sopé para você ter uma possibilidade de trabalho de a pá carregadeira trabalhar, a retroescavadeira, desculpe, trabalhar bem nessa situação. Então, isso facilita a construção daquele canal. Bem, a mesma retroescavadeira, depois ela pode construir as caixas. Então, você tem a mesma máquina capaz de fazer o canal, a mesma máquina capaz de fazer as caixas aí. As caixas nós falamos naquela oportunidade, nós estamos lá com caixa 3x2x1, 3 de comprimento, 2 de largura e 1 metro de profundidade. Então, a retroescavadeira faz tranquilamente uma coisa. Bem, você não vai fazer com a retroescavadeira, você vai ficar medindo, tem 3 metros de comprimento, 2 metros de largura, 1 metro de profundidade. Não, essas são as dimensões básicas. Você deve fazer uma caixa que tenha capacidade de armazenar 6 metros cúbicos de água, 2 vezes 1, 6 metros cúbicos de água. Bem, você pode fazer a caixa diferente disso aí. Ela pode, em vez de ter 3 metros de comprimento, ter 4 metros de comprimento, 1 metro de largura só, e 1,5 de profundidade. Então você escolhe. Da mesma maneira, você vai escolher a forma do canal. Ele não precisa ter necessariamente... Vou achar aqui primeiro.
ele não precisa ter necessariamente uma forma... Vou achar que tá mais fácil. Ele não precisa ter essa forma aqui. Você pensa um canal, aí você pensa, olha, eu vou fazer um canal, eu tenho aqui uma encosta, aí eu vou fazer um canal dessa forma aqui, ó, tá? Ele não precisa ser desse jeito. Ele pode ser um canal, ele pode ter uma forma arredondada. Você pode, inclusive, tirar a terra daqui e colocar aqui para poder fazer olha, aumentar a altura dele aqui, tá? Então você pode mudar a forma do canal. E não precisa, mesmo que você... Também não precisa ser a mesma forma ao longo de todos os 400 e tantos metros. Você pode variar. Numa certa altura você faz um canal um pouco mais dessa forma aqui. A partir de um certo momento, conforme a formação geomorfológica da área, você pode fazer um canal um pouco mais aberto desse tipo aqui. A mesma coisa, você pode fazer caixa, você pode fazer uma caixa de 3 por 1, exatamente assim, ó, você tem uma caixa aqui, ó, você pode fazer uma caixa de 3 aqui, por 2 aqui, e por 1 metro de profundidade, por 1 aqui, mais ou menos semelhante a essa. É claro que a reta escavadeira não vai fazer essa parede tão inclinada assim, mas vai fazer uma caixa mais ou menos dessa dimensão. Ou você pode optar por poder fazer barraginha. Se naquela região você tiver uma área mais ou menos plana, você pode construir uma barraginha. Então seria uma barraginha. Então você pode fazer uma barraginha. Você pode fazer isso aqui, ó, tá? Então esse canal, o ladrão daquele canal pode jogar numa barraginha. Então essas alternativas, elas são, nós calculamos os volumes necessários de coleta e enxurrada e as estruturas, pensamos em estrutura, em canal, em caixas ou em barraginhas, e você vai então adaptar essa necessidade às condições da área. Bem, a preferência disso, o problema é o seguinte, nós preferimos fazer qualquer coisa dessa o mais distante possível da nascente ou do córrego. Porque se você coloca, ó, se você tem aqui o córrego, você tem uma estrutura assim, ó, você tem aqui você tem o córrego aqui, tá? E aqui você... Às vezes você tem uma encosta ela vem até aqui, tá? Aqui tem um terraço e você tem aqui o córrego, tá? Bem, se você for fazer, ó, eu posso fazer uma caixa na parte mais alta aqui, ó. Aqui eu consigo fazer uma caixa, eu consigo fazer uma barraginha, eu faço uma caixa. Porque se eu fizer uma barraginha aqui, se eu optar por fazer uma barraginha nessa posição, ela vai ficar muito próximo ao curso d'água. Então esse volume armazenado aqui, ele vai ser drenado rapidamente para o curso d'água. Então não vai ficar retido aí para abastecer o córrego ou a nascente durante o período de estiagem. Então é bom que essa infiltração se dê o mais longe possível, que consiga fazer essa retenção e a infiltração o mais longe possível do córrego ou da nascente. Por isso que às vezes a gente faz a opção por construir uma caixa, porque mesmo numa parte mais inclinada é possível você fazer uma caixa, não é possível fazer uma barraginha. É possível você fazer um terraço na encosta, mas você não consegue fazer uma barraginha na encosta. Então se você faz a opção de só construir barraginha, se a região for inclinada, os córregos forem muito encaixados, tá? Então, é muito comum, às vezes, na encosta, você tem isso aqui, ó, e os córregos são muito encaixados, o córrego ou a nascente está muito encaixado. Então, você não tem como construir uma estrutura muito longe, você acaba construindo uma estrutura muito próxima ao córrego, nesse terraço aqui. Então, isso aí provoca esse fenômeno. A água vai ser rapidamente drenada depois de cessar da chuva, em pouco tempo depois a água sai pelo córrego ou pela nascente e não fica armazenada no aquífero para garantir volumes na estiagem. Olha, as barraginhas então têm essa dificuldade, é uma excelente estrutura de retenção de água e de infiltração, porque ela tem uma superfície, você pode fazer uma barragem, uma caixa você faz de 3 por 2 por 1, uma barraginha você pode construir uma barraginha de 4, 5, 6 ou até 8 metros de diâmetro, então ela vai, mesmo que tenha pouca profundidade de lâmina de água, ela pode armazenar uma grande quantidade de água. Mas essa barraginha só deve ser construída em áreas que permita que ela seja feita em distâncias razoáveis da nascente ou do curso d'água. Se nós fixarmos só em fazer barraginha, então nós teimarmos só nisso, nós acabamos às vezes fazendo barraginha no terraço próximo ao nascente ou curso d'água, e isso aí não vai ser uma boa solução. Tá certo? Bem, olha,
a barraginha você pode construir também com a retroescavadeira, como tem a caçamba dianteira, tá? Com a caçamba dianteira e traseira, com essas duas estruturas, você consegue fazer uma barraginha com facilidade. Nós vamos, nos vídeos posteriores aí, nós vamos mostrar alguns exemplos de máquinas de vídeo ou de fotografias de máquinas construindo esse tipo de estrutura, tá? Para que vocês tenham uma noção. Ou então vamos recomendar que vocês vejam vídeos que já estão postados no YouTube, que permite você ter uma ideia dessas máquinas trabalhando, fazendo isso. Tá bom? Olha, a partir de agora, você convém ficar lendo. Nós vamos indicar a partir de agora algumas coisas para vocês lerem em algum lugar ou buscar alguma informação, para que você comece a incrementar informações a respeito do que dissemos até agora e até refinar alguns conceitos. Bem, você tem eu já falei aqui algumas vezes no site Interfluvio, interfluvio.com.br, tá? Interfluvio, interfluvio.com.br. Esse site, interfluvio.com.br. Nesse site você vai encontrar algumas coisas já publicadas lá, tá? E sobre esse problema de vazão, de curvas de vazão, de funcionamento de bacia, como nós falamos um pouquinho sobre que você pode ter algum obstáculo à circulação de água no interior do solo, você pode ter uma camada impermeável, tá? E essas coisas. Então é preciso que a gente tenha um pouquinho mais de informações sobre isso, então buscar esse tipo de informação. No Interfluvio, agora recentemente você tem um artigo, se você for lá no blog do Interfluvio, e no blog você procurar por produção de água, você vai ter um artigo postado lá que fala sobre contribuição do escoamento superficial e de base na vazão de cursos d'água em duas pequenas bacias hidrográficas sob diferentes usos da terra. Então é um artigo interessante. Então ele vai discutir, vai mostrar curvas de vazão e vai mostrar a diferença dessa curva de vazão para duas bacias que têm usos diferentes, tá? Utilização diferente, como é que essas bacias se comportam em relação a isso. Então, é uma informação interessante. E outros artigos, é bom ficar atento a isso aqui, porque outros artigos irão aparecer também nesse Interfluvio. Nós vamos publicar alguns artigos, algumas informações adicionais ao que nós estamos mostrando aqui na Faculdade da Água, lá no site Interfluvio. Eu relembro, inclusive, você tem um e-book lá, um e-book que pode ser baixado gratuitamente e está lá no site Interfluvio. Tá? Então, sobre esse assunto. Então, esse site é interessante de vez em quando você dê uma olhada no Interfluvio, ver se tem alguma novidade. Além desse artigo, há outras informações interessantes lá. É um site dedicado a essa área e você tem lá mais informações, outras informações que convém estar um pouquinho atento ao que está acontecendo lá. Ok? Bem, por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima aula.